Capítulo 10 dos Centros Iniciáticos. Pensamos haver dito bastante a respeito para mostrar, tão claramente quanto é possível fazê-lo, a necessidade da transmissão iniciática, e para fazer compreender bem que isso não se trata de coisas mais ou menos nebulosas, mas sim, pelo contrário, de coisas extremamente precisas e bem definidas, onde o delírio e a imaginação não poderiam ter a menor parte, como tampouco tudo que se qualifica hoje em dia de subjetivo e de ideal. Fica ainda, para completar o que se refere a esta questão, falar um pouco dos centros espirituais dos quais procede, direta ou indiretamente, toda a transmissão regular, centros secundários vinculados, eles mesmos, ao Centro Supremo que conserva o depósito imutável da tradição primitiva, da qual todas as formas tradicionais particulares derivam por adaptação a tais ou quais circunstâncias definidas de tempo e de lugar. Indicamos, em outro estudo, noto rei do mundo, como estes centros espirituais estão constituídos à imagem do próprio Centro Supremo, de que são, de certo modo, como outros tantos reflexos. Assim, não vamos voltar sobre isso aqui, e nos limitaremos a considerar alguns pontos que estão em relação mais imediata com as considerações que acabamos de expor. Primeiro, é fácil compreender que a vinculação ao Centro Supremo deva ser indispensável para assegurar a continuidade da transmissão das influências espirituais das próprias origens da presente humanidade, deveríamos dizer, inclusive, de além dessas origens, posto que aquilo do que se trata é não humano, e através de toda a duração de seu ciclo de existência. Isto é assim para tudo que tem um caráter verdadeiramente tradicional, inclusive para as organizações esotéricas, religiosas ou outras, ao menos em seu ponto de partida. Com maior razão é o mesmo na ordem iniciática. Ao mesmo tempo, é esta vinculação que mantém a unidade interior e essencial que existe sob a diversidade das aparências formais, e o que, por consequência, é a garantia fundamental da ortodoxia, no verdadeiro sentido desta palavra. Unicamente, deve-se entender bem que esta vinculação pode não permanecer sempre consciente, e isso é muito evidente na ordem esotérica. Pelo contrário, parece que o deveria ser sempre no caso das organizações iniciáticas, das quais uma das razões de ser é, precisamente, ao tomar como ponto de apoio certa forma tradicional, permitir passar além dessa forma e elevar-se assim da diversidade à unidade. Isto, naturalmente, não quer dizer que tal consciência deva existir em todos os membros de uma organização iniciática, o que é manifestamente impossível e o que, além disso, faria inútil a existência de uma hierarquia de graus. Mas deveria existir normalmente no topo dessa hierarquia, se todos aqueles que chegarem a ela sejam verdadeiramente adeptos, quer dizer, seres que realizaram efetivamente a plenitude da iniciação. 2 Nota. Este é o único sentido verdadeiro e legítimo desta palavra, que, na origem, pertencia exclusivamente à terminologia iniciática e mais especialmente rosacruciana. Mas é mistério assinalar também, a este propósito, desses estranhos abusos de linguagem tão numerosos em nossa época. Chegou-se, no uso vulgar, a tomar adeptos por sinônimo de aderentes, de sorte que esta palavra se aplica correntemente para designar ao conjunto dos membros de não importa qual organização, ainda que se trate da associação mais puramente profana que seja possível de conceber. E tais adeptos constituiriam um centro iniciático que estaria constantemente em comunicação consciente com o Centro Supremo. Entretanto, de fato, pode ocorrer que a coisa não seja sempre assim, embora não seja mais que a consequência de certa degeneração que faça possível o afastamento das origens, e que pode chegar até o ponto de que, como o dizíamos precedentemente, uma organização chegue a não compreender mais além do que chamamos iniciados virtuais, iniciados que, não obstante, continuam transmitindo, ainda quando não se deem conta disso, a influência espiritual da qual essa organização é depositária. A vinculação subsiste então, apesar de tudo, por não ter sido a transmissão interrompida, e isso basta para que algum daqueles que tenham recebido a influência espiritual em tais condições, possa voltar a tomar sempre consciência dela e se tiver nele as possibilidades requeridas.
Assim, inclusive nesse caso, o fato de pertencer a uma organização iniciática está longe de não representar mais que uma simples formalidade sem alcance real, do mesmo gênero que a adesão a qualquer associação profana, como acreditam com muito gosto aqueles que não vão ao fundo das coisas e que se deixam enganar por algumas semelhanças puramente exteriores, as quais, além disso, não se devem, de fato, mais que ao estado de degeneração no qual se encontram atualmente as únicas organizações iniciáticas das que podem ter algum conhecimento mais ou menos superficial. Por outra parte, importa destacar que uma organização iniciática pode proceder do Centro Supremo, não diretamente, mas sim pela intermediação de centros secundários e subordinados, o que é inclusive o caso mais habitual. Como há em cada organização uma hierarquia de graus, assim há também, entre as próprias organizações, o que se poderiam chamar graus de interioridade e de exterioridade relativa. E é evidente que aquelas que são as mais exteriores, quer dizer, as mais afastadas do Centro Supremo, são também aquelas onde a consciência da vinculação a este pode ser perdida mais facilmente. Embora a meta de todas as organizações iniciáticas seja essencialmente a mesma, ter-se-ão as que se situam de certo modo em níveis diferentes quanto à sua participação na tradição primitiva, o que, além disso, não quer dizer que, entre seus membros, não possa haver alguns que tenham alcançado pessoalmente um mesmo grau de conhecimento efetivo. E não há motivo para se surpreender disso, caso se observe que as diferentes formas tradicionais não derivam todas imediatamente da mesma fonte original. A cadeia pode contar um número um pouco grande de elos intermediários, sem que por isso haja aí nenhuma solução de continuidade. A existência desta superposição não é uma das menores razões entre todas aquelas que constituem a complexidade e a dificuldade de um estudo um pouco profundo da constituição das organizações iniciáticas. É mistério adicionar ainda que tal superposição pode se reencontrar também no interior de uma mesma forma tradicional, assim como se pode encontrar um exemplo disso particularmente claro no caso das organizações que pertencem à tradição extremo-oriental. Este exemplo, ao qual não podemos fazer aqui mais que uma simples alusão, inclusive, é possivelmente um dos que permitirá compreender melhor como a continuidade está assegurada através dos múltiplos degraus constituídos por outras tantas organizações sobrepostas, daquelas que, comprometidas no domínio da ação, não são mais que formações passageiras destinadas a ter um papel relativamente exterior, aquelas de ordem mais profunda, que, embora permanecendo no não atuar primordial, ou talvez mais por isso mesmo, dão a todas as demais sua direção real. A este propósito devemos chamar a atenção especialmente sobre o fato de que, inclusive se algumas destas organizações, entre as mais exteriores, encontram-se às vezes em oposição entre elas mesmas, isso não poderia impedir em nada que a unidade de direção exista efetivamente, porque a direção em questão está além desta oposição, e não no domínio onde esta se afirma. Em suma, nisso há algo comparável aos papéis exercidos por diferentes atores em uma mesma peça de teatro e que, embora se oponham, ainda assim não concorrem menos à marcha do conjunto. Cada organização tem do mesmo modo o papel ao qual está destinada num plano que a ultrapassa. E isto pode se estender inclusive ao domínio esotérico, onde, em tais condições, os elementos que lutam uns contra outros, não por isso todos obedeçam menos, embora inconsciente e involuntariamente, a uma direção única cuja existência sequer suspeitam. 3 Nota. Segundo a tradição islâmica, todo ser é natural e necessariamente muçulmano, quer dizer, submetido à vontade divina, a qual, efetivamente, nada pode se subtrair. A diferença entre os seres consiste em que, enquanto que uns se conformam consciente e voluntariamente à ordem universal, outros lhe ignoram ou inclusive pretendem opor-se a ela. Ver o simbolismo da cruz, p. 187, ent. Francesa. Para compreender inteiramente a relação disto com o que acabamos de dizer, é mistério destacar que os verdadeiros centros espirituais devem ser considerados como representando a vontade divina neste mundo.
Assim, aqueles que estão vinculados a eles de maneira efetiva podem ser considerados como colaborando conscientemente à realização do que a iniciação maçônica designa como o plano do grande arquiteto do universo. Quanto às outras duas categorias às quais acabamos de fazer alusão, os ignorantes puros e simples são os profanos, entre os quais é necessário, bem entendido, compreender os pseudo-iniciados de todo tipo, e aqueles que têm a pretensão ilusória de ir contra a ordem pré-estabelecida dependem, de uma ou de outra forma, do que chamamos a contra-iniciação. Estas considerações fazem compreender também como, no seio de uma mesma organização, pode existir de certo modo uma dupla hierarquia, e isto mais especialmente no caso onde os chefes aparentes não são conscientes, eles mesmos, da vinculação a um centro espiritual. Poderá haver nela então, fora da hierarquia visível que estes constituem, outra hierarquia invisível, cujos membros, sem desempenhar nenhuma função oficial, serão não obstante aqueles que assegurarão realmente, apenas pela sua presença, a conexão efetiva com esse centro. Estes representantes dos centros espirituais, nas organizações relativamente exteriores, não têm evidentemente por que se fazerem reconhecer como tais, e podem tomar a aparência que melhor convém à ação de presença que têm que exercer, seja de simples membros da organização, se devem exercer nela um papel fixo e permanente ou, caso se trate de uma influência momentânea ou que deva se transportar para pontos diferentes, a daqueles misteriosos viajantes de quem a história guardou mais de um exemplo, e cuja atitude exterior é escolhida frequentemente da maneira mais própria para desorientar os investigadores, seja que se trate, além disso, de chamar atenção por razões especiais ou, pelo contrário, de passarem completamente despercebidos. 4 Nota. Para este último caso, que escapa forçosamente aos historiadores, mas que é sem dúvida mais frequente, citaremos apenas 2 exemplos típicos, muito conhecidos na tradição taoísta, e dos quais se poderia encontrar o equivalente inclusive no Ocidente: o dos estreões e o dos negociantes de cavalos. Com isto, igualmente, se pode compreender o que foram de verdade aqueles que, sem pertencer eles mesmos a nenhuma organização conhecida, e entendemos por isso uma organização revestida de formas exteriormente apreensíveis, presidiram em alguns casos a formação de tais organizações ou, depois, inspiraram-nas e as dirigiram invisivelmente. Tal foi concretamente, durante certo período. 5 Nota. Embora seja difícil atribuir aqui grande exatidão, pode-se considerar este período como se estendendo do século XIV ao XV. Assim, pode-se dizer que corresponde à primeira parte dos tempos modernos, e é fácil compreender desde então que se tratava acima de tudo de assegurar a conservação do que, nos conhecimentos tradicionais da Idade Média, podia ser salvo apesar das novas condições do mundo ocidental. O papel dos Rosa-Cruzes no mundo ocidental, e esse é também o verdadeiro sentido do que a maçonaria do século XVIII designa sob o nome de superiores desconhecidos. Tudo isto permite entrever algumas possibilidades de ação dos centros espirituais, fora inclusive dos meios que podem ser considerados como normais, e isso sobretudo quando as circunstâncias são, elas também, anormais, queremos dizer, em condições tais que não permitem já o emprego de vias mais diretas e de uma regularidade mais visível. É assim como, sem falar sequer de uma intervenção imediata do Centro Supremo, que é possível sempre e por toda parte, um centro espiritual, qualquer que seja, pode atuar fora de sua zona de influência normal, seja em favor de indivíduos particularmente qualificados, mas que se encontrem isolados em um meio onde o obscurecimento chegou a tal ponto que já não subsiste quase nada tradicional nele, onde a iniciação já não pode ser obtida, ou seja em vista de uma meta mais geral, e também mais excepcional, como a que consistiria em renovar uma cadeia iniciática rompida acidentalmente.
ao produzir tal ação, mais particularmente num período ou numa civilização onde a espiritualidade está quase completamente perdida, e onde, por conseguinte, as coisas de ordem iniciática estão mais ocultas que em nenhum outro caso, ninguém deveria se surpreender de que suas modalidades sejam extremamente difíceis de definir, tanto mais ainda que as condições ordinárias de lugar e, inclusive, às vezes de tempo tornam-se quanto a isso, por assim dizer, inexistentes. Assim, não insistiremos mais nisso. Mas o que é essencial reter, inclusive ocorrendo que um indivíduo aparentemente isolado chegue a uma iniciação real, é que essa iniciação jamais poderá ser espontânea mais que na aparência que, de fato, implicará sempre a vinculação, por um meio qualquer, a um centro que existe efetivamente. 6 Nota. Alguns incidentes misteriosos na vida de Jacob Boehme, por exemplo, não podem ser explicados realmente senão desta maneira. Fora de tal vinculação, em nenhum caso poderia se tratar de iniciação. Se voltarmos à consideração dos casos normais, devemos dizer ainda isto para evitar todo equívoco sobre o que precede. Ao fazer alusão a algumas oposições, não temos em vista de modo algum as vias múltiplas que podem estar representadas por outras tantas organizações iniciáticas especiais, seja em correspondência com formas tradicionais diferentes, ou seja numa mesma forma tradicional. Esta multiplicidade se faz necessária pelo próprio fato das diferenças de natureza que existem entre os indivíduos, a fim de que cada um possa encontrar aquilo que, sendo-lhe conforme, permitir-lhe a desenvolver suas próprias possibilidades. Se a meta for a mesma para todos, os pontos de partida estão indefinidamente diversificados, e são comparáveis à multidão dos pontos de uma circunferência, de onde partem outros tantos raios que desembocam todos no centro único, e que são assim a imagem das próprias vias das quais se tratam. Em tudo isso não há nenhuma oposição, mas sim, pelo contrário, uma perfeita harmonia. E, para falar a verdade, somente pode haver oposição quando algumas organizações, pelo fato de circunstâncias contingentes, são chamadas a exercer um papel de certo modo acidental, exterior à meta essencial da iniciação e que não afeta esta de maneira nenhuma. Não obstante, segundo algumas aparências, poder-se acreditar, e de fato se acredita frequentemente, que há iniciações que são, em si mesmas, opostas umas às outras. Mas isso é um engano, e é muito fácil compreender porque não poderia ser realmente assim. Efetivamente, como não há em princípio mais que uma tradição única, da qual deriva toda forma tradicional ortodoxa, não pode haver mais que uma iniciação, igualmente única em sua essência, embora sob formas diversas e com modalidades múltiplas. Ali onde falta a regularidade, quer dizer, ali onde não há vinculação a um centro tradicional ortodoxo, já não se trata da verdadeira iniciação e, em parecido caso, esta palavra só poderá ser empregada abusivamente. Nisso, não entendemos falar apenas das organizações pseudo-iniciáticas já tratadas antes e que, certamente, não são mais que puro nada. Mas há outra coisa que apresenta um caráter mais sério, e que é precisamente o que pode dar uma aparência de razão à ilusão que acabamos de assinalar. Caso pareça que há iniciações opostas, é porque, fora da iniciação verdadeira, há o que se pode chamar a contra-iniciação, a condição de precisar bem em que sentido exato deve entender tal expressão, e dentro de que limites algo pode se opor verdadeiramente à iniciação. Além disso, já nos explicamos suficientemente sobre esta questão para não ter necessidade de voltar sobre ela de uma maneira especial. 7 Nota. Ver o reino da quantidade e os sinais dos tempos, Capitão Zwingli.